Oi, alunos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom, estamos dando prosseguimento aí aos nossos estudos da antiguidade, né, aos nossos estudos das primeiras civilizações. E para a aula de hoje, então, a gente traz aí a primeira parte, né, as primeiras impressões para a gente compreender um pouco sobre a Grécia Antiga, essa importante civilização, principalmente aí para a sociedade ocidental, as suas principais características, né, a sua localização, a formação dos seus povos, das suas cidades, os principais eventos, e aí está contemplando um pouco dessa importante civilização, né, dessa importante parte da história da humanidade que coube aí ao mundo grego. Bom, então a gente começa analisando a localização da Grécia Antiga, né? A Grécia Antiga não faz parte mais da região da Mesopotâmia, ela não está inserida no Crescente Fértil, como a gente sempre vem estudando os povos, né? E depois a gente passou pelos persas, pelos hebreus e pelos fenícios, que todos mais ou menos fazem parte da região do Oriente. A Grécia Antiga não, ela está localizada no Ocidente. A maior parte de suas cidades, das cidades gregas, estão localizadas no continente europeu e aí fazem parte, se a gente olhar a divisão clássica, né, da região ocidental. Claro que muitas cidades gregas também vão estar espalhadas no norte da África, próximo aí a algumas cidades mesopotâmicas, né, próximo também muito das cidades dos fenícios, que vão acabar sendo dominadas pelos persas no decorrer da história, mas predomina mesmo a sua localização vai predominar no continente europeu, na região ocidental, e aí ela vai fazer parte, então, de um outro território histórico, que vai ser que nós conhecemos como Europa. Ela está situada na Península Balcânica, né? Então, ela faz parte aí de uma outra região. E aí, nesse mapa aqui, a gente pode estar olhando as principais civilizações divididas pelos seus territórios, né? Índia, China, a Pérsia, né? Onde se desenvolveu o Império Persa, que vai dominar o Egito, que dominou a Mesopotâmia e que tentou dominar a Grécia também, né? Se a gente consegue olhar a Grécia mais à esquerda do mapa e do seu lado o desenvolvimento, né? A região onde foi desenvolvida a civilização romana, a civilização do Império Romano, né, a civilização de Roma Antiga. Para a aula de hoje, então, a gente fica concentrado nos estudos, nos primeiros momentos, né, da formação da Grécia Antiga, que vai estar localizada no Ocidente, faz parte principalmente do território europeu, né, a concentração das suas cidades gregas estão mais no território europeu, e pertence aí à Península Balcânica. Esse daqui é para a gente estar. Esse mapa é legal, né? Que a gente consegue ver a diferença, né? A localização do Crescente Fértil, que pega o Egito, a Mesopotâmia e as cidades dos povos ali, e do outro lado a Península Balcânica, aqui no nome da Grécia, né? Onde está esse nome Grécia, é a Península Balcânica, onde aí se desenvolveu a história, né, os eventos históricos das cidades gregas. Bom, aqui está, né, as principais cidades gregas de toda a Grécia Antiga. E aí vale lembrar que a Grécia Antiga, que predomina principalmente no território europeu, na Península Balcânica, ela não se formou em um império. Não houve uma única monarquia grega que dominava todas as cidades. Não. Cada cidade grega vai ter a sua independência e a sua autonomia. Então, o que foi a Grécia Antiga? Ela foi uma importante civilização, um conjunto de culturas e de hábitos pertencente às cidades gregas. Como uma cidade grega sabia que a outra cidade era grega? Principalmente por dois fatores. Pela língua, pelo idioma, todos falavam grego, né? A língua grega era a língua mais importante da cidade, e também a questão da religião e os seus hábitos culturais, as suas práticas religiosas e as suas culturas ali no seu cotidiano. Então, essas são as características que vão estar ligando as cidades gregas, e por isso elas se consideravam. Na verdade, elas nem se consideravam esse nome grego, né? Esse nome grego é um nome moderno, que os historiadores deram esse nome atribuindo a essas cidades, a essa localização. Eles se consideravam helenos e a região dessas cidades era considerada Hélade. Então, eles se conheciam mesmo por outros nomes. Mas, enfim, o que foi a Grécia Antiga, né? Ela foi uma importante civilização dividida em várias cidades gregas. Não houve a formação de um império, não teve um imperador grego que dominou todas as cidades gregas. Não, cada cidade grega tinha sua autonomia política, tinha sua autonomia econômica, religiosa. Como uma cidade grega
se considerava grega através do seu idioma, a sua língua oficial era o grego, e através das suas práticas religiosas. Por isso que, por exemplo, Esparta e Atenas, cada cidade vai ter a sua política, a sua característica, a sua economia, mas as duas cidades eram gregas. Por quê? As duas cidades falavam o grego como língua oficial, como língua mais importante, e as duas cidades tinham características culturais parecidas, tá bom? É como o Brasil. Todos nós somos brasileiros, mas o Brasil é dividido em diversas cidades. As cidades não são idênticas, cada uma vai ter uma característica, uma cultura, mas tem algumas coisas que nos ligam, e aí todos nós nos conhecemos como brasileiros. É o que vai acontecer na Grécia Antiga também. Vai ter várias cidades gregas, e elas se consideravam gregos ou helenos por causa das suas práticas culturais e também por causa da sua língua, do seu idioma. Então, essa daqui é a região da Grécia Antiga, pelo menos as suas principais cidades. Vai ter algumas cidades também do norte da África também, e aqui as suas principais divisões. Vai ter a Grécia Peninsular, a Grécia Insular, a Grécia Continental, a Grécia Oriental, que são cidades que vão estar, na verdade, lá no Oriente, não no Ocidente, em menor número, mas também vai existir. E, enfim, as ilhas gregas também. Então, essa localização da Grécia Antiga. Onde existia uma cidade grega, a gente poderia falar que existia a Grécia Antiga ali presente também. Né, a linha do tempo. A divisão clássica para se estudar a Grécia Antiga é dividida em 5 períodos: pré-homérico, homérico, arcaico, clássico e helenístico. Por isso que a gente não consegue definir o principal evento, a principal consequência, causas e consequências, porque cada evento histórico desse trouxe os seus eventos e trouxe as suas principais características. De uma maneira geral, o período pré-homérico é o período de povoamento, né, da chegada dos povos indo-europeus, que a gente vai falar daqui a pouquinho. O período homérico, ele é conhecido, não tem muitos registros escritos, mas vai ter, a sua história vai estar concentrada principalmente em 2 poemas importantes, Ilíada e Odisseia, que vai ser atribuída aí ao poeta Homero daquela época, que vai registrar a Guerra de Troia, né, as aventuras do rei Ulisses, né, no retorno para sua casa, o período arcaico. Esse período arcaico ele é muito importante porque é aí que vai entrar toda a questão da formação das cidades gregas, né, os povos indo-europeus já dominaram a região, já houve um processo de assimilação cultural com os outros povos que estavam ali na região bem antes, inclusive, né, já vai existir toda uma questão de povoamento pré-histórico também nessas localizações, e aí vai ter uma assimilação cultural com vários povos chegando, dominando, e aí formando, então, as famosas cidades gregas. É nesse período arcaico que as cidades gregas ganham seu apogeu, que elas são fundadas, que elas são construídas, né? E aí todos os eventos históricos envolvendo essas cidades. O período clássico, né, o nosso quarto período, ele é muito importante porque ele é considerado um apogeu cultural. As cidades gregas estão muito ricas, estão fazendo comércio, estão fazendo acordos comerciais, estão dominando outras regiões, expandindo seu território, e é uma fase muito importante porque também é a fase das guerras, né, onde as cidades-estado gregas elas vão estar lutando entre si, mas também vão estar lutando contra a invasão de outros povos estrangeiros. Um deles, o Império Persa, né, que tentou dominar os gregos e acabou aí enfrentando a famosa Guerra Greco-Pérsica. Já no quinto período é o período helenístico, onde a decadência das cidades gregas, né, onde as cidades gregas, apesar de ter derrotado o Império Persa, ela acaba enfrentando diversos conflitos internos entre as cidades gregas, cada uma querendo dominar, e é um período de muita fragilidade, permitindo, então, outros povos estrangeiros dominarem as cidades gregas, que vai ser tanto os macedônicos e, finalmente, com os romanos, né, vai ter um domínio do Império Romano que vai estar surgindo na região ali do ladinho da Grécia, dos gregos, vai estar surgindo o povo romano, se fortalecendo, criando a sua civilização, fazendo a sua história e também partindo para dominar outros territórios. Um desses territórios foram o grego. Então, o fim da autonomia das cidades gregas, né, elas continuaram existindo, claro, Atenas existe até hoje, é a capital da Grécia, mas o fim da autonomia, do apogeu e da riqueza das cidades gregas vai acabar no período helenístico. Aqui alguns principais eventos, né, da divisão da linha do tempo, que a gente vai estar estudando aí nos próximos vídeos.
Bom, a importância, né? A importância histórica de se estudar a história da Grécia Antiga. O seu legado, né? Nós temos um legado histórico muito forte que veio da Grécia Antiga e também veio do Império Romano, né? O mundo greco e romano, ele vai ser um conjunto de atividades, de culturas que vai estar influenciando a sociedade, principalmente a nossa, a sociedade ocidental. Arquitetura, engenharia, medicina, filosofia, política, teatro, escultura, pintura, idioma, né? A gente pode ver em todas essas estruturas sociais a presença do mundo greco-romano. Não tem como, ele vai estar lá influenciando a arquitetura, engenharia, medicina. Quando a gente fala em filosofia, a gente lembra dos filósofos gregos que vão ser os grandes influenciadores da filosofia ocidental, o teatro também, né? A disposição do teatro, enfim, a escultura, a pintura, vai ter uma forte influência aí da presença dos gregos, né, da Grécia Antiga. E aí a sua importância histórica é justamente por isso. Ela faz parte da estrutura social das sociedades ocidentais. É a questão da política, a questão da oratória, a questão de você discutir um assunto, de você chegar a uma conclusão, a questão das discussões políticas, né? Tudo isso aí vai estar sendo trazido, né, e sendo influenciado pelo mundo da Grécia Antiga também. Bom, ocupação territorial. Quando começa a Grécia Antiga? A Grécia Antiga, na verdade, uma região que já vem sendo povoada desde a pré-história. Tá? Vários povos já fizeram parte, grupos humanos dominando o território, pequenas comunidades de agricultura. Lembra que o homem já fazia agricultura. Então, ele vai dominar o território e vai estar vivendo ali. Aqueles territórios da Península Balcânica já vai estar sendo dominado. Mas vai chegar no momento ali, para a nossa fase, para a nossa compreensão da história da Grécia Antiga, vai estar chegando, num dado momento, a 2.000 anos, um pouquinho antes de Cristo, então, ou seja, é uma história bem recente, né? Então já tinha os povos mesopotâmicos, já tinha o mundo do Egito Antigo, já tinha os persas, e aí logo depois começa essa reunião de povos na Península Balcânica que vai dar surgimento à Grécia Antiga. Bom, enfim, está tendo todas as comunidades agrícolas ali na Península Balcânica, né? Já está tendo grupos humanos, povoados, comunidades, e vai estar chegando o que nós chamamos de povos indo-europeus, que são vários povos, né? Mas os principais que vêm para a Península Balcânica são esses: jônios, eólios, dórios ou os aqueus, também conhecido como arcádios. Cada povo indo-europeu desse vai vir para a Península Balcânica, vai sofrer um processo de assimilação cultural com as comunidades locais que já estavam lá estabelecidas e vai ter um processo aí de formação cultural de uma nova sociedade. Essa nova sociedade é a sociedade grega, na fundação principalmente das cidades gregas. E aí vale lembrar, né? Cada povo indo-europeu, por exemplo, o jônio, o eólio, vai trazer a sua característica para essa nova região. Claro que agora, com toda a assimilação cultural com os povos do território que já estavam antes deles. Entendeu? Então é mais ou menos assim: a chegada desses povos indo-europeus na Península Balcânica vai sofrer um processo de assimilação, porque já existiam povos morando ali também. Então, essa assimilação, essa mistura cultural, vai estar levando então ao surgimento de uma nova sociedade, a sociedade grega, principalmente no estabelecimento de comunidades mais complexas, com aumento populacional, uma nova forma de organização política e econômica, estimulando assim a criação de novas estruturas. Uma dessas estruturas, a fundação das cidades gregas. E aí cada cidade grega vai ter um pouquinho da característica desses povos, né? Um pouco vai lembrar muito os dórios, que eram guerreiros, que foram aí muito importantes na formação da cidade de Esparta também, que vai ser conhecida como uma cidade grega guerreira. Outros povos vão estar se dedicando mais à política, então as cidades que eles vão estar fundando vão ser cidades voltadas mais para a política. Enfim, todo esse processo de assimilação, essa dominação territorial, vai fazendo com que as cidades gregas vão tendo características diferentes, apesar de todas serem consideradas cidades gregas. Lembra dos dois fatores: os aspectos culturais, as práticas religiosas e também a questão do idioma. Bom, é isso, né? Então a gente fica aqui por aqui.
para essa aula. Então, aprendemos um pouco a localização, a importância histórica, a questão da linha do tempo, né, os 5 períodos históricos mais conhecidos aí para estar estudando a Grécia Antiga, o porquê nós estudamos a Grécia Antiga, o seu legado cultural e o início ali da ocupação territorial para a formação, né, para o início desse desenvolvimento da civilização da Grécia Antiga. Lembrando que o território já estava sendo ocupado, mas vai ter a chegada dos povos indo-europeus e nesse processo de assimilação, então, dando início aí ao que nós vamos conhecer como Grécia Antiga, tá bom? Então é isso, bons estudos, até a próxima e fiquem bem. Até mais!